E nesta segunda-feira, Tarcísio de Freitas chegou aos 100 dias de governo em São Paulo. Nos primeiros meses, enfrentou grandes desafios. Ainda no começo do governo, precisou lidar com as fortes chuvas que atingiram o litoral norte paulista. Ele transferiu o gabinete para a cidade de São Sebastião, a mais atingida pelas tempestades. Na ocasião, Tarcísio contratou vagas em hotéis e pousadas para abrigar a população desalojada. Ainda, cumprindo promessa de campanha, Tarcísio deu início às privatizações. A primeira concessão foi a do Rodoanel Norte, que faz gerar uma economia de mais de R$1,5 bilhão aos cofres públicos. A Via Ápia, vencedora do leilão, investirá mais de R$3 bilhões no trecho de 44 quilômetros do Rodoanel. Para sacramentar o negócio, Tarcísio de Freitas deu 7 marteladas em uma cena que viralizou. Tarcísio explicou o motivo de tanta euforia, aspas. Que felicidade que o primeiro martelo batido como governador seja para tirar do papel uma obra tão emblemática como essa. Serão 44 quilômetros, 15 mil empregos, 3,4 bilhões em investimentos. Esse é o primeiro de muitos. Não dá mais para admitir obra parada. E nós vamos concluir o Rodoanel, fecha aspas. Bom, quanta diferença, que contraste em 100 dias do governo federal, 100 dias aqui do estado de São Paulo, hein, Silvio? Pois é, e a esquerda reclamando que ele quebrou ali o suporte, né, onde deu as marteladas na B3, na Bolsa de Valores. Bom, o Tarcísio é uma grata surpresa, né? Foi eleito com um caminhão de votos, o mais votado numericamente, né? Porque é o maior estado da federação, o maior eleitorado no Brasil. Agora, o Tarcísio é uma grata surpresa. Eu destacaria, Paula, no teu primeiro comentário, quando você lembrou da tragédia no litoral norte. Ele agiu rápido, ele mudou o gabinete pelo litoral com firmeza, ele não fez propaganda, ele desceu para o litoral, acompanhado especialmente de 2 secretários, né? A secretária Natália Rezende, que cuida da área de meio ambiente e infraestrutura, e o secretário capitão Derrite, Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública. E eles foram, mais uma vez, ágeis para resolver a vida daquelas pessoas. Também com a questão das pousadas, que são privadas, evidentemente, e elas passaram a ter um subsídio do governo para não ficarem fechadas num período ali de entre-safra, né? Afinal de contas, o litoral não estava recebendo mais turistas e, ao mesmo tempo, para abrigar aquelas pessoas que estavam sem casa até que ele entregue os apartamentos, porque ele já resolveu a questão fundiária imediatamente e está erguendo os prédios. E você não vê um anúncio, um cartaz, uma propaganda de marketing. Imagina se isso acontecesse no governo federal. O Lula já teria elaborado um rótulo, o PAC, já teria feito umas 4 ou 5 reuniões ministeriais, já teria criado um conselhão para... Não, o Tarcísio é bom de serviço, ele vai lá e resolve. Também tem a questão do trem, o trem intercidades, principalmente esse que vai, num primeiro momento, até Jundiaí, depois até Campinas. A gente sabe que uma obra como essa, que não é do dia para a noite, provavelmente ele não vai conseguir concluir até o final do seu mandato, mas a gente sabe que uma obra dessa é capaz de modernizar toda uma região. Cidades são erguidas nas imediações desses terminais, isso gera emprego e isso desenvolve o estado que já é rico em direção ao interior. Eu citaria esses 2 pontos, Paula, para não me alongar aqui, porque eu sei que você vai passar com mais temas. Pois é, eu parei no meio do caminho, mas tem ainda outras iniciativas aí nesses 100 dias de governo de Tarcísio de Freitas. Vamos lá, no campo das concessões, a Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado, é uma forte candidata à concessão. Tarcísio contratou uma empresa para analisar a viabilidade de privatização da companhia. Outra medida que chamou a atenção nesses 100 primeiros dias de governo foi a redução do ICMS para vários segmentos do setor produtivo, entre eles o agronegócio e a indústria. O decreto é válido até 31 de dezembro de 2024. E hoje, Tarcísio de Freitas anunciou que vai contratar um estudo para avaliar a concessão de 5 linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM. E aí, Ana, a lista aqui é boa, né? Nesses 100 dias de governo, de feitos aí de Tarcísio de Freitas. Que contraste, né? Hashtag inveja.
inveja do pessoal de São Paulo com o governador técnico legado, né, do último governo. Os haters podem espernear à vontade, mas Tarcísio é o legado, né, a continuação de uma pasta excepcional, uma pasta muito técnica, e não só excepcional e técnica, como Paulo Guedes, mas também que botou, né, as mãos na massa, literalmente, e entregou aí incontáveis obras pelo Brasil, e agora ele traz para o governo de São Paulo exatamente essa parceria de muito sucesso entre o setor público e o setor privado, que eu sempre comento aqui no nosso programa, que foi um dos caminhos de muito sucesso quando Ronald Reagan era governador da Califórnia, depois até chegou à Casa Branca, ascendeu aí à Casa Branca, presidente dos Estados Unidos, exatamente pelo legado que ele deixou aqui na Califórnia. Nesse legado, acho que a gente pode falar do plano de privatizações, que parece que o Tarcísio também, o governador Tarcísio, quer seguir, e dessa parceria entre o setor público e o setor privado, porque o setor privado, ele entrega, né, ele tem a concorrência no setor privado, faz com que ele queira entregar um produto acessível nessa parceria com o setor público, e no final dessa cascata, quem sai sendo é o consumidor, né? O também falou muito, quando era ministro da Infraestrutura, sobre melhorias que nós poderíamos ter feito, mas que, né, apenas 4 anos elas não foram possíveis delas serem concluídas, como a nossa malha ferroviária. Nós precisamos voltar a discutir sobre a nossa malha ferroviária, já que o agro hoje no Brasil é uma das grandes engrenagens econômicas do país e fica muito dependente, não só do país, mas alimenta o mundo também, e fica muito dependente da malha rodoviária. Se vocês entrarem aí nas ferramentas de busca, né, e compararem a malha ferroviária do Brasil e dos Estados Unidos, né, países enormes, né, com muitos estados que poderiam estar se falando de uma maneira muito melhor, muito mais conectada e de uma maneira que o progresso chegue mais rápido ao cidadão, o Tarcísio, mais uma vez, mostra que ele estava certo. É preciso investir na nossa malha ferroviária. E, com toda essa visão que ele tem, o estado de São Paulo vai virar, já é, e vai continuar aí se desenvolvendo num país de primeiro mundo, dentro de um país totalmente desgovernado pelo executivo na presidência. Augusto Nunes, a gente estava exibindo imagens aí do governador Tarcísio de Freitas sobrevoando a região do litoral norte aqui de São Paulo, da cidade ali de São Sebastião, que foi a mais afetada pelas chuvas de fevereiro. Então, Tarcísio assumiu o governo com esse grande desafio, né? Olha, o Tarcísio, ele tem algumas características aí que compõem, são essenciais aí para a composição do grande gestor, né? O grande administrador. Primeiro, ele tem uma cabeça brilhante aí, né? Virou meio que uma lenda, né? De gêniozinho aí nos colégios militares, em que ele estudou e tal. Segundo, ele tem sempre planos em andamento. Ele assume um cargo já com as coisas andando, porque ele estuda. Ele conseguiu fazer um curso intensivo de São Paulo e se diplomou com brilho. Ele acabou com a empáfia dos marqueteiros, vamos chamar esse cara de estrangeiro, né? Vem do Rio, não é daqui e tal, esquecidos de que São Paulo é a cidade que mais tem migrantes brasileiros e tem mais nações, representantes de nações que a ONU, porque algumas nações já acabaram e os caras continuam com o passaporte aqui em São Paulo. Ninguém é estrangeiro em São Paulo, ou somos todos, né? Ou se não somos estrangeiros no estado, somos na capital. Foram com essa conversa, ele agora fala sobre essa região, que o Silvio conhece muito bem, como se tivesse nascido lá, naturalmente. Ele não fica decorando, não, ele é brilhante mesmo. Segundo, ele sabe que você pode resumir a melhor definição de governar
e vale para tudo, para qualquer cargo de chefia, governar é escolher. Escolhe a equipe que você vai ter uma boa gestão. Toda a história de sucesso é a história de uma grande equipe. O Silvio cita o nome da secretária, como é, Silvio? Ela teve a ideia que, para mim, é daquelas... Se você quiser citar exemplo de inveja saudável, esse eu gostaria de ter tido uma ideia que é brilhantemente simples. Aliás, sobram, né, grandes ideias singelas. Você tira quem perdeu o teto, quem está sem teto mesmo, né, a turma do Boulos ali, por causa de uma tempestade, né, destruidora como foi, como foram as que tivemos, tira da escola, onde as aulas estão paralisadas por causa disso, coloca nas pousadas e hotéis. Com isso, você impede que tenha problemas econômicos uma região que vive essencialmente do turismo, né? E os hotéis são ocupados, e as pousadas, elas viveriam uma segunda pandemia por um tempo. Ocuparam aquilo e você resolve provisoriamente o problema de quem vai ter uma casa longe de áreas de risco. Isso é brilhante. Isso é brilhante e é simples. Pois ele está fazendo tudo isso e aliado, que são virtudes fortalecidas por outros trunfos que ele tem. Ele é um homem que gosta de completar obras, concluir obras. Ele não começou. O Rodoanel nem faz questão, ele quer terminar. E não precisa ser no governo dele. É isso que marca o grande gestor. Não precisa. Precisa entregar uma obra andando. E é por isso que ele merece dar essas marretadas aí à vontade. Ele é um cara sincero, ele fixa prazos reais. Ele diz, o trem não vai ficar pronto semana que vem. Então, não, tem etapas ali. Mas é uma obra visível, verão essas obras. E faz também as coisas invisíveis. E sempre procurando uma solução que tire menos dinheiro da gente, dos pagadores de impostos. Se você soma tudo isso, você tem um grande administrador. Fala, pô, mas essa receita não tem nada de sofisticação, não. Não. Mas o Brasil é um país em que o que antes era pré-condição, ser honesto, virou virtude. Então você ter alguém concluindo obras paralisadas, começando obras realmente necessárias e sem temer que o nomeado por ele possa fazer-lhe sombra, você tem um grande administrador. É o beabá? Sim, mas o Brasil não faz o beabá há muitas décadas. Não consegue. Quando faz o beabá, que é o caso do Bolsonaro, é tratado, aí os caras pegam o aparente problema e não noticiam o que fez seguindo as regras da sanidade e da lucidez, da sanidade e da simplicidade, tá? Que anda aqui, ó, lado a lado com a sensatez. É isso. Um detalhe, Augusto, eu citaria o seguinte: quantas vezes vocês viram o Tarcísio citar o João Dória, o Geraldo Alckmin, o José Serra, o Rodrigo Garcia? Nenhuma. Ele não precisa falar do antecessor. Ele mostra o que ele fez em 100 dias. O Lula cita o presidente Jair Bolsonaro em pelo menos 1 a cada 2 discursos. E não sou eu que estou falando isso. É aberto ao público, vocês podem ir na internet, pegar a íntegra dos discursos no site do Palácio do Planalto. E vocês vão chegar a esse número que eu estou falando. A cada 2 discursos, ele cita o Bolsonaro em 1. Por quê? Porque ele não tem o que mostrar. Ele precisa falar do passado. O Tarcísio não. Eu nunca ouvi o Tarcísio falar de nenhum antecessor. Olha, já que a gente está falando de Tarcísio de Freitas, vai lá, Ana. Não apenas do passado, né, como o Silvio colocou, mas se pegarmos os 2 discursos dos 2 juntos, né, ali falando durante aquela, né, tragédia das chuvas, né, no litoral norte de São Paulo, a diferença dos 2 discursos é gritante. Enquanto o Tarcísio estava falando sobre soluções, o que o governo do estado ia fazer,
o que os secretários já estavam fazendo, o que o Lula, como presidente, estava discursando ali. Palanque político, falando de inimigos políticos, falando de partidos, falando de dissidentes, de pessoas, de opositores. Ou seja, a diferença não é apenas gritante nas ações, né? No famoso hands-on que o americano fala, ações concretas, visíveis, que os cidadãos podem ver, mas também no discurso, na aura que um quer ser um bom gestor e o outro não passa de um político que usa de funerais até tragédias apenas como palanque político. A gente comentou aqui no plano de concessões do governo Tarcísio, né, a inclusão da Sabesp, que é a Companhia de Saneamento Básico, as linhas da CPTM, mas também tem o Porto de Santos, né, que é um projeto que ainda ele nutria enquanto era ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro, né? Sim, exatamente. A Sabesp é mista, né, e atende a 30 milhões de pessoas, ou seja, precisa avançar nesse sentido. Agora, em relação ao Porto, Paulo, o Porto de Santos é o maior da América Latina, né? O Brasil passa pelo Porto de Santos, no escoamento de grãos, na indústria têxtil e também pelo Porto de Santos, no Porto de Santos, desembarcam as principais mercadorias para a nossa tecnologia, acessórios, e isso abastece a maioria dos estados brasileiros. O que o Tarcísio quer? Ele quer justamente privatizar o porto, porque o porto opera hoje no limite da sua capacidade. Não há muito mais o que ser feito, sem contar os problemas que existem ao redor do Porto de Santos, e a segurança pública é um deles. É muito perigoso, é uma região portuária perigosa. É claro que nas mãos da iniciativa privada tudo isso avança, mas quem é que não quer a privatização do Porto de Santos? O ministro Márcio França, o ministro do atraso. Também quem é que não quer a privatização da Sabesp? O ministro Márcio França. Por quê? Por que será? Bom, a gente está falando aqui tanto em contraste entre governo federal e aqui o governo do estado de São Paulo. Eu vou pedir para a produção exibir novamente, a gente já exibiu esse vídeo aqui na semana passada, do governador Tarcísio de Freitas, e mais um contraste, agora com o governador estadual. Olá pessoal, estamos concluindo a nossa agenda em Paris. Hoje foi um dia histórico, onde a gente celebrou o convênio que cria o Instituto Pasteur de São Paulo. São Paulo passa a fazer parte dessa rede de pesquisa internacional, ou seja, há uma internacionalização da nossa ciência, da nossa pesquisa, um importante passo. Conversamos com vários operadores de infraestrutura interessados em investir no Brasil, em especial no segmento ferroviário. E no dia de hoje a gente publicou o tão aguardado edital do trem Intercidades. Nós teremos o leilão em novembro, para dar tempo desses operadores se prepararem. São 3 serviços. O serviço da linha 7, da linha Rubi, que vai ligar Barra Funda até Jundiaí, atendendo Caieiras, Francisco Morato, Franco da Rocha, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista. Nós teremos também o trem intermetropolitano, que é a ligação de Jundiaí para Campinas, atendendo Louveira, Vinhedo, Valinhos, e o trem expresso, o trem Intercidades, que é a ligação São Paulo-Campinas, parando em Jundiaí. Serão 12,8 bilhões de reais de investimentos e mais de 10 mil empregos diretos e indiretos. Ou seja, nós vamos atender a nossa população nesse segmento da mobilidade. São Paulo entra na vanguarda da mobilidade urbana com o primeiro trem de passageiros de média velocidade, ligando 2 cidades das mais importantes. É mais um projeto de sucesso depois do leilão do Rodanel, e outros virão. Nós temos uma carteira de 180 bilhões de reais e é uma carteira que vai fazer a diferença para vocês. Tá ligado aí, galera? Viagem da China, domingo a gente parte. Eu já tô agradecendo aqui que vocês deram umas dicas massas para minha mala. Tá assim, ó, obedeci tudo. Agora eu tô aqui preparando uma playlist de algumas músicas que eu gosto, já eu vou dizer algumas delas. Mas me dê umas dicas aí pra gente levar lá pros chineses, mostrar pra eles a nossa playlist baiana e brasileira. Manda a dica sua aí, vai. Valeu. Então, pessoal, eu quero dicas massas aí. A gente tinha combinado de apresentar uma playlist para nossa audiência. Teve uma questão aí em relação a direitos autorais, que a gente não pode utilizar aí as músicas aqui no nosso serviço de streaming, mas a gente pode cantar um trechinho, pode citar. Citar o nome já dá, né? Vai, a Ana tem uma seleção. Vai lá, Ana. Quero dicas da galera. Bom, vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Olha, é inacreditável o nível de alguns políticos no Brasil. É inacreditável. O brasileiro realmente
precisa ser estudado. Eu acho que, diante de um despertar político tão importante nos últimos 4 anos, a gente tem que começar a, né, limpar a política e tirar essas figuras aí que eu vou usar aqui. A expressão do mestre Augusto Nunes, devidamente anotada hoje, a simplificação do imbecil. Então, vai aqui a minha dica ao governador para a sua playlist, governador. A primeira é Jorge Benjor, Se Segura Malandro. Um pedacinho legal da música é assim: se segura malandro, pois malandro que é malandro não se devora. Se segura malandro, pois um dia há de chegar a sua hora. E a segunda, governador, é Bezerra da Silva, né? Malandro não vacila. Eu conheço uma pá de otário metido a malandro que anda gingando, crente que tá abafando e só aprendeu a falar como é, como é que tá. É isso. Augusto Nunes. Eu tinha sugerido aquela, eu te confesso que eu não achei outra melhor. Porque o título é autoexplicativo, né? Vai trabalhar, vagabundo. Eu acho que aí, naquele avião do PT para a China, já que a Ana citou Bezerra da Silva, se gritar pega ladrão, fica meu irmão. Tá aí para playlist, governador. Eu vou de Cazuza. Tempo não para. Eu vejo o futuro, repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades. É isso aí.